igreja e mistura. A gente reseta, a gente formata o nosso cérebro e aprende do zero tudo de novo para poder saber o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, o que a palavra diz a respeito disso, o que ela não diz. A gente sabe que isso é um processo até o arrebatamento, até a gente ver Jesus lindo, maravilhoso, mas essa sede, né, esse interesse Imagine que coisa estranha você ver um adulto de 20 anos de idade chupando chupeta. É ridículo. Né? Cristãos hoje, tudo bem, tempo de igreja às vezes não define muita coisa, mas poxa, tem 10, 15 anos de igrejas com comportamentos infantis, no leite, entendeu? Então esse processo precisa acontecer. E se ele não acontece, a gente faz essa mesclagem, a gente não nasceu de novo, a gente não é convertido. A palavra de Deus fala que só verá o reino de Deus aquele que nasceu de novo. Se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Você falou muito bem quando disse que nós precisamos de uma semente, né? O sêmen do homem é uma semente que germina em nós, mulheres, e gera uma criança. Qual é o sêmen de Deus na terra? A semente que brota em nós? A Bíblia, as Escrituras. Então, nós temos que pegar as Escrituras como uma semente de Deus e plantar no nosso coração. Mas isso só é possível consumindo-a. E quando a gente lê a Bíblia, é muito importante, isso é muito importante. Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa permitir que ela também nos leia. A gente precisa olhar para ela como um manual a nosso próprio respeito, que explica quem nós somos. Ler a Bíblia em primeira pessoa. Ananias e Safira somos eu e Ellen, que muitas vezes, inúmeras vezes, ofertamos a Deus coisas com motivações erradas. Nós temos um movimento ideológico mundial transformando a mente de mulheres, que é o feminismo. É uma semente de Satanás que nós estamos permitindo ser plantadas em nosso coração. E essa semente está tomando o lugar de Deus. Está tomando o lugar da nossa adoração a Deus. Digo isso por quê? Porque eu permiti que a ideologia feminista tomasse o lugar de Deus na minha vida até o meu divórcio. Quando eu entendi e eu permiti que a Bíblia me lesse, que a Bíblia me mostrasse a minha real identidade, me mostrasse quem Cristo é e quem eu sou a partir de Cristo. Não a partir dos meus traumas, não a partir da minha violência doméstica, não a partir daquilo que meus pais fizeram ou deixaram de fazer, não a partir de um estupro, a partir de alguma coisa que me deturpou, que me cegou os olhos para enxergar o reino de Deus, mas sim, a partir de Jesus, eu consigo identificar quem sou. Eu volto para o jardim. Eu volto para a minha natureza cristocêntrica e deixo a minha natureza adâmica morrer afogada nas águas não cristalinas, águas vivas, palavra de Deus, Cristo Jesus. Quando eu percebi isso, eu consegui restaurar o meu casamento. Eu quero contar uma coisa aqui que eu tô hoje o dia inteiro triste por causa disso. Eu tô mal. E nós precisamos falar sobre isso. Conversei hoje com um querido, eu não vou dizer o nome dele, a menos que ele tope fazer uma live comigo e falar comigo a respeito do que sofreu. Que casou com uma mulher que ele nasceu em berço cristão, ela era do mundo, mas se convenceu. Foi a igreja. Eles se casaram. Ele virgem, casou virgem, esperou a mulher. Aos 20 e pouquinhos, casou com ela. Em 2 anos, essa mulher conseguiu destruir a vida dele. Em 2 anos, ela deixou de ser convencida pela existência de Jesus e passou a ser convencida pela ideologia do mundo. Eles tiveram um filho, que ela não deixa mais ele ver, uma menininha, uma nenezinha. Ela saiu falando que era um abusador, um violento, uma mentira atrás da outra. Ela está processando ele, porque a nossa justiça toma a voz da mulher como verdade absoluta. Sim. Porque nós
santas e imaculadas para o feminismo. Nós não somos caídas, nós não pecamos no jardim, só tinha Adão lá, não tinha Eva. Eu fico nervosa com isso, porque nós somos pecadoras e nós estamos parando de nos ver assim. A gente quer um homem de Deus, mas nós não somos mulheres dignas de honrar a Cristo, porque a gente perdeu completamente o juízo. O cara está destruído. Pela graça de Deus, ele não abandonou a fé. Mas ele está lutando na justiça para ver a filha que ele não vê há um ano. Meu Essa Deus. menina sem referência, sem Deus. Ele me mostrou todas as provas, ele me mostrou tudo, Eu fiquei indignada, porque nós estamos sendo destruidoras da humanidade. A gente está gerando gente doente, filhos crescendo doentes, mulheres adoecidas, destruídas, porque deixamos de olhar para Deus e passamos a olhar para o nosso próprio umbigo. Digo isso porque acorda para a sua vida. Para de culpar os outros, de responsabilizar os outros, de colocar nas costas das pessoas aquilo que cabe a você resolver. Mulher demoniada. Ellen, fala alguma coisa, em nome de Jesus. Fico muito brava, porque a gente se falta no discurso de que o homem é o mal da sociedade e esquece que nós somos demônio de saia. Sim, O homem, sim. Deus deu para o homem a força física e para nós a inteligência, que se usada para o mal é demoníaca, é manipulativa. Eu não defendo mulher, a menos que ela seja realmente uma vítima. Aí, né, nós temos que ter mesmo peso, mesma medida, não é desigual. Fala. Eu acho que é muito complicado isso, porque depois de muitos anos, quando você vê, por exemplo, você vê um casamento que está destruído e que às vezes você chegou naquela história, você chegou e conheceu aquele casal no fim da história, você não pegou o começo, você perde todos esses detalhes. Você perde tudo que a mulher fez. Porque quando o homem... É engraçado, né? Quando o homem, ele tá com uma mulher na rua, por exemplo, e ele age contra uma mulher de forma grosseira, de forma estúpida, todo mundo fica horrorizado. Se isso é o inverso, ninguém tem reação nenhuma. A gente, pela sociedade, a gente é muito mais protegida, né? Só que dentro da igreja, não só por... É que você falou de uma situação de um casamento destruído por culpa da mulher. Eu acho que isso começa até antes, Vivi. Eu acho que a maneira como a mulher vai para os cultos, a maneira como a mulher se porta, a maneira como ela se veste, ela começa a passar mensagens que quando ela recebe algum tipo... Não justifica, é óbvio. Quando ela recebe algum tipo de assédio, quando ela recebe algum tipo de resposta, ela não gosta, mas ela chama aquilo. Parece que no fundo, ela deseja aquilo. E isso é os primeiros passos para se tornar uma mulher manipuladora. Ninguém acorda um dia e fala assim, olha, eu vou virar Jezabel, eu vou virar um demônio. É um passo de cada vez. Você começa a não levar mais a sério a forma como você se veste, a forma como você anda, o que você conversa. Quando você começa a perceber as suas vontades são soberanas, quando você começa a perceber tudo aquilo que você faz para o seu marido é humilhação, uma submissão com uma definição distorcida. E aí chega nesse passo. A gente, de repente, ouve essa história que você está falando e fala, nossa, que mulher terrível, que mulher horrorosa. Mas se a gente não tomar vergonha na cara hoje, é a gente amanhã. É a gente daqui a alguns anos. E eu ainda há pouco. Eu destruí meu marido. Ele teve uma depressão violenta. De não conseguir levantar do sofá, de eu ter que chamar assistência social, pastor, médico, todo mundo na minha casa. Eu destruí meu marido porque eu era extremamente viril, porque eu entendia a submissão como uma vergonha. Eu não entendia, e isso precisa ficar muito claro, que a submissão ao meu marido é uma resposta à minha submissão a Deus. Se eu não consigo me submeter à autoridade de Cristo na minha vida, eu jamais vou conseguir entender a minha submissão em amor
ao meu marido e a todos os homens. Óbvio que nós estamos falando de homens. Eu não estou falando de criminoso, de abusador, de violento. Esses homens são Maluco, criminosos. psicopata. Eles não são homens, eles são criminosos que a gente tem que entregar nas mãos de Deus. Estou falando de homens. O homem que você resolveu se casar. Se você se casou com ele, você teve motivos. Você quis. A gente vive numa sociedade livre, que você pode ser, inclusive, celibatária se você quiser. Você não precisa casar com ninguém. Inclusive, se você quiser, você pode virar uma vagabunda e transar com quem você quiser, sem precisar de nada. Compromisso nenhum. E aí Isso de quem falar alguma coisa, porque é seu corpo e suas regras. Em Cristo, o corpo é dele e as regras são dele. Não existe meu corpo e minhas regras para mulheres que estão em Cristo Jesus. Isso não existe. Se Jesus falar, é amém. Se Jesus mandar, é glória a Deus. E cale-se diante da palavra de Deus. Cale-se diante dela, porque ninguém tem autoridade diante dela. A Bíblia diz que as mulheres precisam esperar que seus maridos venham, né? Já voltou. Voltou. Tô te vendo. As mulheres Voltou. As mulheres precisam ser tratadas. A gente vê isso em toda a história de todas as mulheres da Bíblia. Elas foram buscadas, elas foram conquistadas, elas foram atraídas, sabe? Se a gente acha que tudo que o homem diz para nós é assédio sexual, então vamos todo mundo virar assexuado e não se relacionar mais com ninguém. Vamos todo mundo virar celibatário. Agora, o homem vai chegar até você de acordo com aquilo que você emite, que você quer receber. A mensagem, exatamente. É uma comunicação. A gente quer se... Ai, desculpa, pode falar. Pode falar, meu amor. A gente quer se comportar, ter um comportamento prostituído, ter uma postura prostituída e não quer ter esse tratamento. Quando um ladrão se converte, o que a gente espera? Que ele deixe de roubar. Quando uma mulher da vida se converte, o que a gente espera? Que ela deixe de se prostituir. Ai, mas é um meio de sustento dela. Não, mas prostituição, é pecado. Só que a gente tem as nossas pequenas prostituições, mulheres. A gente tem os nossos pequenos, né, pecados de estimação que a gente quer manter. A gente não quer se desfazer deles. Então, eu tenho a minha empresa e se necessário for, eu omitir algumas coisas, eu sonegar algumas coisas, não tem problema. Mas aquela mulher que se converteu e era prostituta, ela precisa deixar de se prostituir. Agora, eu não preciso mudar isso em mim. É muito mais fácil nós enxergarmos isso, inclusive em outras mulheres, a gente ser críticas a outras mulheres e faltar esse espelho diante da gente. É muito comum, até porque a gente tem muito essa índole comparativa, a gente olha muito para outra mulher né, e às vezes se compara, analisa isso, aquilo, outro, e a gente tem muita dificuldade, às vezes, de olhar para nós mesmos, mas com o espelho, sabe, com a palavra sendo o nosso espelho, a palavra dizendo pra gente, e a gente se submeter à palavra, né, que é o próprio Jesus, a palavra viva, né, então... É complicado, mas essa mudança, ela pode acontecer, né? A gente não quer só dizer para vocês que nós podemos ser terríveis e destruir, mas a gente quer dizer para vocês que isso pode acontecer, né? A falta, de repente, humildade para se colocar diante de Deus e falar, Senhor, me ajuda. A gente tem o costume de falar, Senhor, olha aquela religiosa que chama minha atenção nisso, que chama minha atenção naquilo, mas não, Senhor, me ajuda, me transforma, me muda. Eu não quero ser mais assim, eu não quero andar mais assim, eu não quero falar mais assim, eu não quero ir mais para tais lugares, eu quero ser outra pessoa, né? E isso requer uma decisão nossa, é autorresponsabilidade, né? Deus não trabalha com... Trabalho diário. É um trabalho diário, Sim, não adianta... Sim. Eu sou carioca. Eu venho de uma cultura que a cada 10 palavras, 8 é palavrão. Então, para mim, falar palavrão é uma coisa que faz parte da minha maneira de me expressar, a minha comunicação. E eu não quero mais falar palavrão. Então, eu falo, Senhor, olha só, toda vez que eu falar um palavrão, o Senhor me avisa que eu falei, me incomoda, me cutuca, me dá uma bicuda, para eu parar, para eu me dar conta de que eu tô falando e parar. Aí, toda vez que eu falo um palavrão, que eu ainda falo, porque
é mais forte que eu, mas eu falo com o Senhor, perdão, falei palavrão. Não quero mais. Esse eu não vou mais repetir. Hoje, eu quase não falo mais. Eu só tenho que estar numa situação de estresse absoluto para eu falar o palavrão. Eu não preciso mais ficar me vigiando o tempo inteiro se eu tô falando com as pessoas e falando um palavrão. Não, isso foi no começo. No começo eu ficava assim, não vou nem conversar com essa pessoa, porque vai que eu falo um negócio e não me dou conta. Hoje já é mais fácil. Eu já não É. me vigio tanto. Né? Mas eu precisei me vigiar. Senhor, me ajuda, eu não quero mais falar palavrão. Mas toda vez que eu falava, opa, pera, falei um palavrão, não quero mais falar palavrão. Senhor, me perdoa. Eu reprogramava a minha mente. Porque da próxima vez, quando eu pensasse em falar um palavrão, eu lembrava, pera, eu vou ter que pedir perdão por isso, então já não quero mais, já não vou falar. E aí isso foi deixando de ser um hábito. Uma coisa importante da gente falar, o empoderamento que você aprende desde pequenininha, que ao invés de você aprender a ser cristã, você aprende a ser empoderado, vai te levar ao isolamento social. Se você já não é uma pessoa sozinha, que tem dificuldade de se relacionar com os outros, que tem dificuldade de se relacionar com seu marido, que tem dificuldade de cuidar dos seus filhos, se você já não é essa pessoa, você vai ser. Por que eu falo isso? Porque o empoderamento te leva à arrogância. O empoderamento não é para te ajudar a se livrar do marido abusador. Porque se fosse, você nem ia permitir que ele abusasse. Você já ia se ligar no couro, opa, esse cara aí. Não. O empoderamento faz com que você responda violentamente aquilo que você entende por violência. E a violência, ela é relativa. Né? Tem gente que acha uma violência o marido não dizer que ama todos os dias. Eu não me lembro a última vez que eu vi meu marido dizer que me ama. E isso para mim não faz diferença, porque ao invés de dizer, ele age. Ele faz. Me amando. Sim. Mas tem gente que eu precisava, quando eu era empoderadinha antes do meu divórcio, eu precisava e eu exigia isso dele. Eu agia com violência como resposta ao que eu entendia como violência. Deus me protegeu de não ter saído falando do meu marido que ele era um abusador psicológico. Porque eu entendia como violência uma coisa que ele simplesmente não tinha para me dar. E eu já sabia disso desde o namoro. Porque eu namorei 4 anos antes de me casar. Né? Então, o empoderamento, ele não é para te salvar de absolutamente nada. Porque Cristo é que dá a você lugar de fala, que é tão moderninho falar hoje, né? Meu amor, de lugar de fala é o lugar de onde você está falando. Você pode falar do que você quiser, você tem direito de falar do que você quiser, você só não tem autoridade para falar daquilo que você não sabe. Mas se, por exemplo, eu quiser falar do feminismo, meu lugar de fala é esse, porque eu sou mulher. Mas se eu quiser falar do machismo, meu lugar de fala é esse também, porque eu quero falar e eu posso falar. Então, o teu lugar de fala é aquele que você tem autoridade por saber do que está falando. Não vem com essas que eu não posso falar disso ou daquilo, não. Porque nós vamos ter problema, tá? Só para deixar isso claro. Então, o empoderamento ele vai fazer isso com você. Ele vai fazer com que você se afaste de Jesus, que é quem realmente te dá poder. Por quê? Porque Jesus diz que poder é serviço. Jesus não diz que poder é você falar mais alto que o outro. Jesus não diz que poder é você poder mais do que o outro. Jesus não diz que poder é você ocupar os mesmos lugares, os mesmos espaços, ter as mesmas coisas, virar um igual. Jesus diz que poder é você servir com tanto amor que é impossível que o outro não te ame e queira te servir de alguma forma. A outra pessoa fica constrangida. Como nós ficamos diante de Cristo. Sim. Toda vez que eu quero me sentir envergonhada, eu fico me imaginando na ceia, na última. Gente, eu não consigo. Imagina, procura aí do outro lado. Imagina Jesus ajoelhado à sua frente, aos seus pés, pegando o seu pezinho e lavando para você poder comer limpinha. Ah, não, gente. Eu morro de vergonha de Jesus olhar para o meu pé.
Eu não sou Uhum. digna. Sim. Foi o que Pedro A fez, gente, né? sim. Ele deve ter se sentido assim. E aí Jesus falou: olha, eu preciso lavar, senão você não tem parte comigo. É melhor você deixar eu lavar seu pé. Pois é, mas eu acho que para ter parte com as pessoas, a gente tem que ser igual a elas. Ter os mesmos direitos, os mesmos. Cara, para a gente ter parte com o outro, a gente precisa saber o que o outro precisa e servi-lo naquilo que ele precisa, seja homem, seja mulher, seja criança, seja o que for. É serviço, é dignidade, sabe? É você entender que você não precisa ser presidente de uma empresa para ser importante, que você não Uhum. precisa ter a roupa mais bonita, a bolsa mais cara para se sentir valorizada, porque Jesus te vê. Sem noção, o que é Jesus, do trono dele, da majestade, na glória. Jesus já está na glória, gente. Jesus já está na Nova Jerusalém. Jesus já está em harmonia. Jesus já está vivendo com todos aqueles que já morreram. Ele já está Sim. lá, com todos que foram salvos. Gente, e nós estamos aqui achando que podemos ser melhor do que o outro. Nós não somos melhor nem do que os que morreram. Em nome de Jesus, acorda, bem. E o que me Fico agonia às louca. vezes, Vivi, é exatamente você, por exemplo, você dá essa descrição de Jesus, você começa a imaginar, meu, é um negócio que mexe com a sua cabeça, mexe com as nossas emoções, e você para pra pensar que tem muito, vamos falar especificamente de mulheres, né? Tem muitas pessoas, muitas mulheres, que elas ouvem isso e não sentem absolutamente nada. E é indiferente para elas. Né? E, meu, como isso me agonia, como isso. Nós não somos mais intencionais no que temos. Né? A gente só vai no automático, a gente só faz automático, a gente faz porque eu fez. Imagina você diante de Jesus, falando, ah, Jesus, eu fiz isso, eu vivi assim, eu tomei as decisões que eu tomei, porque aquela pessoa ali é cristã e ela fazia também. Né? Imagine você justificando seus pecados para Jesus porque uma terceira mulher, uma outra influenciadora fazia. Aquele dia que eu postei os stories, eu tava falando, é porque provavelmente tem gente que tá aqui assistindo e não viu. Eu tinha postado um vídeo de uma maquiadora e tudo, ela acabou se tornando blogueira, enfim, tem canal no YouTube e tal. Tem milhões de seguidores e ela tava dando o depoimento dela, de que ela era outra pessoa. Só que se ela não falasse que ela estava sendo outra pessoa, não seria nem necessário. A vida dela era outra, o modo como ela falava nas redes sociais dela não se compara a 2 anos atrás, 3 anos atrás. Ela sempre se denominou cristã, nasceu uma cristã assim como eu, e a gente precisa ter um encontro com Jesus, mais ainda porque a gente acha que não precisa. A gente acha que por crescer num lar cristão, por estar rodeado de crente, a gente não precisa declarar, às vezes, que Jesus é único Senhor e Salvador. A gente não precisa ter essa transformação, porque a gente está acostumado a repetir o que os nossos pais falam, está acostumado a repetir o que o pastor fala. Agora, quando a gente fala algo por experimentar, porque a gente viveu, é totalmente diferente. E essa mulher experimentou isso, essa pessoa experimentou isso, e a vida dela virou da água pro vinho, ela mudou totalmente. Se ela falasse que ela não precisava falar, gente, eu me converti, eu tive um encontro com Jesus. A vida dela era outra, a forma como ela falava era outra, o feed dela no Instagram é outro. Né? E quantas mulheres ficam com o feed do Instagram, estão tudo pelada, estão tudo com as tetas de fora, estão tudo com a bunda de fora, e querem ser consideradas mulheres de Deus. Cara, não dá. Não dá. Você faz ideia do que você gera num homem quando ele vê as suas fotos? Você faz ideia do que você gera na cabeça de alguém, de repente um cara casado que te segue e que vê uma foto daquela e que vê uma postagem daquela? Então, a gente precisa disso. Ela experimentou isso, por isso que eu tava colocando, né? Falei, gente, cuidado. Ainda existem Ele, muitas pessoas. mas aí olha só, sabe o que a mulherada vai dizer quando ouve você falando isso? Ah, mas o problema é dele. Ah, mas a mente dele é que é suja. Ah, mas eu não tenho nada a ver com o pecado do outro. Meu amor, deixa eu te falar um negócio aqui. Presta atenção na tia Vivi. Você é responsável pelo pecado que você causa nas pessoas? Acorda, manto! Você é responsável por tudo aquilo que você faz e também por tudo aquilo que você causa no outro. É lógico que nós estamos falando aqui de homens,
Nós não estamos falando de bicho, nem de criminoso, nem de doente mental. Nós estamos falando de Sim. homens, de mulheres também, porque existem mulheres que sentem atração por outras mulheres. Então, veja, no momento em que você faz com que o seu corpo seja desejo para o outro, você já pecou. Porque você sabe que você causa isso. Senão você não botava teu peitinho de fora. Aquelas selfies, sabe as selfiezinhas de cima, que o decote está aqui e ela ainda junta o peito para parecer mais volumoso? É proposital. Tu não mente para mim, amor. Não me mente. Você tá com a sua cabeça. Eu habito a sua cabeça porque eu já estive lá. Eu já fui essa mulher. De não me importar. A intenção não é santa, né? Não faz sentido. Nunca foi. A frase, meu corpo, minhas regras, já está dizendo: mostro mesmo, faço mesmo, transo mesmo, dou mesmo. E isso é intencional, não é acidental, não, é ideológico, é político. É político. Então não vem dizer pra mim que a foto foi só pra mostrar a praia que você tava, ou o seu biquíni de marca. Não, você tá querendo desejar, você está querendo incitar o desejo do outro. Você tá querendo receber direct de homens te chamando pra sair, ou dizendo como você é gostosa. Toma vergonha na tua cara. O Instagram é o novo Tinder. Você acha que eu não sei? Elas acham que eu não sei, elas acham que eu nasci ontem, que essas desculpinhas farrapadas vão me convencer. Não, mas eu amo Deus. Eu não duvido que você ame Deus. Eu duvido que você permita que Ele ame você de volta. Porque você não está se amando como Ele te ama. Você não está se respeitando como Ele te respeita. Você está envergonhando o nome dEle. Vou te falar uma coisa, te pedir um grande favor. Se você é crente e fica fazendo essas coisas, para de dizer que é crente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para de envergonhar Cristo. Porque Cristo não te criou para ser vagabunda, não. Ele te criou para ser mulher santa. Olha para trás e vê como que os homens da Bíblia são chamados quando eles são elogiados. Justos e íntegros. Justos e íntegros. Seja uma mulher justa, seja uma mulher íntegra. Integridade também diz respeito ao teu corpo, às tuas curvas, à tua sexualidade. Ah, toma vergonha nessa cara. Eu fico brava, ele, eu não dou conta. Tô vendo. A chave é o arrependimento, mulherada. A chave é o arrependimento. É a humildade de reconhecer que a gente precisa ir aos pés de Jesus, a gente precisa da ajuda dele, a gente precisa ouvir a voz dele, nós precisamos dele. É se arrepender. Se arrepender é a chave. A gente vê muita mulher que tá namorando, tá transando com o namorado. Não sei se não, a gente vai casar como se casamento fosse remir esse pecado. Para remissão de pecado é arrependimento, é se arrepender, é realmente se prostrar diante de Jesus e pedir ajuda de Jesus através do Espírito Santo. Não tem outro caminho. Só o arrependimento faz com que a gente se torne mais parecido com Ele. Sim. Se você, mulher, então, está nos assistindo essa noite, vou lhe pedir uma coisa. Dobre os seus joelhos e peça a Deus para restaurar o temor a Ele no seu coração. Tema ao Senhor. Vai ler a tua Bíblia. Vai ler o Antigo Testamento para você saber quem é Deus. Deus não é amor somente. Deus é justiça. Deus é ira. Deus é consumir pessoas que o desobedeceram com uma mentirinha que hoje você considera boba. Ai, mas ele não deu os 10%. Nós não estamos discutindo dinheiro, nós estamos discutindo teu coração. Nós estamos discutindo caráter. Nós estamos discutindo hombridade, decência. Sim, desculpa, Vivi, é que às vezes você espera, na internet tá zoada hoje. Você fala, aí quando você fica em silêncio e eu vou responder, você já começou a falar de novo. Porque a internet tá só pela graça. Eu espero que essa live fique boa, eu espero que o povo esteja conseguindo entender e eu não fique paralisada nem a Vivi com careta aí pra vocês. Eu espero que saia alguma coisa disso aí. Mas... Ai, tomara. Mas você aí do outro lado está edificando a minha aqui. Não sei a Ellen, mas eu estou sendo edificada. Estamos juntas. Então, eu acho muito importante ter essa rede de confiança. Por exemplo, né? Eu conheço a Vivi há pouco tempo.
Mas eu preciso ter humildade suficiente para, se de repente a Vivi percebe, não sei, percebeu alguma coisa estranha, alguma postagem totalmente inútil, que vai causar mais problema na vida alheia do que algum tipo de edificação, e ela me dá uma repreensão, o que esse empoderamento que você citou faz? Ele não admite isso. Então, eu preciso ter humildade, eu preciso aprender a receber bronca, eu preciso aprender a receber puxada de orelha. É isso que vai mudar quem eu sou, não é? E a gente tem um conceito de amor, Vivi, muito distorcido, né? Quando a gente fala que Deus é amor, o que passa pela cabeça das pessoas que Deus é amor? Sei que Deus vai dar um tapinha nas costas e falar, pô, eu te entendo que você é uma mentirosa, fica tranquila. Eu sei que você é assim, eu sei que é difícil, tamo junto. Eu não sei não sabe o que passa na cabeça da pessoa, né? A reação de Deus. Não, Deus é amor, ele entende que eu sou uma desgraçada, ele entende que eu sou uma safada. Ele vai virar pra mim e falar, filha, de novo, 1.245 vezes, não tem problema, vamos lá. Então eu não sei o que as pessoas pensam quando a gente fala que Deus é amor. Faz parte do amor a correção. Quantas vezes a palavra de Deus fala, né? O pai que ama é aquele que corrige. E ele é nosso pai. Então a gente tem que estar pronta para apanhar, a gente tem que estar pronta para receber bronca. Principalmente de mulheres maduras, a palavra de Deus fala sobre isso. Pra gente aprender com mulheres mais velhas, né? A sabedoria delas nos edifica, nos ensina. Sim, a gente tem que apanhar e apanhar gostando. Porque Deus só disciplina os que ama, né? Sim. Então é isso, minha amada. Meu Deus, já deu 1 hora de conversa. Olha que delícia. Não é? Conversando. Vamos marcar outra live? Quando você quiser. Ó, a gente precisa fazer aquela live lá, hein? O que vocês acham, pessoal? Fazer live falando sobre abuso, sobre... muitos casos eu tô sabendo aí, a gente precisa sentar pra trocar uma ideia, pra fazer uma live sobre isso. Como reagir diante de um abuso, como reagir se você tem uma amiga ou se dentro da sua casa houve pedofilia, esses crimes que afetam a mulher também, né? A gente tem que fazer uma live. Combinado. Vamos fazer. Eu quero, mas eu fico brava, eu fico nervosa e eu grito. Você tá disposta? Não tem problema. Não tem problema. Então, gente, muito obrigada por terem assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que voltem na próxima. Deus abençoe a vida de vocês e a gente se vê, tá bom? Tchau, gente. Beijo. Deus abençoe. Beijo.